Prazer, pessoas. Estamos aqui no nosso terceiro episódio. E estou muito feliz por trazer hoje uma conselheira, a Francisca Cury, que é arquiteta, PCD há 8 anos e conselheira do Conselho Municipal de Curitiba. Oi, Francisca, seja Oi, bem-vinda. obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de finalmente também te conhecer pessoalmente, né? Sim, verdade. Eu acabo conhecendo as pessoas que eu converso Aham. aqui no podcast. Então, eu queria falar, gostaria que você falasse, na verdade, um pouco como que começou a sua carreira de arquiteta e essa sua condição de pessoa com deficiência. Oi. Então, eu sou arquiteta formada em 1987. Bastante Daí eu tempo. tive uma experiência profissional na cidade de Maringá, né, na prefeitura. Fiquei lá uns anos e conheci toda a região, a própria cidade. Mas, enfim, a família era daqui, eu sou curitibana, né? Uhum, Então, acabei voltando e nisso a carreira mudou um pouco. E eu já tinha fugido da prancheta antes. Na uhum. prefeitura já trabalhava com urbanismo, no final. E daí entrei numa área comercial tal, e meus 18 últimos anos, né, de 2016 para trás, era na área de organização de eventos. Eu falo que eu criei uma profissão que eu né, pelas relações de amizade também com os arquitetos da cidade, tal, né, sempre fui muito Ativa? ativa, né, tanto grêmio estudantil e tal. E então voltei e conhecendo o mercado, entrei nesse, então criei eventos para o mercado da construção civil, Nada a né? ver com arquitetura. Sim, tudo a ver com arquitetura. Englobava também Também, construção civil e arquitetura. eu falava mercado da construção civil porque era fornecedor de produto, tanto para engenheiro quanto para arquiteto, enfim, uma série de empresas, né, que atendem nosso mercado e que várias, tal, Uhum. né, também querem se aproximar do arquiteto. Então, eu fazia evento, era coquetel, palestra, seminário, sei, né, tenho a consciência, assim, que fiz muita coisa legal. Daí, no final, ali por 2012, 13, eu entrei junto com o prefeito Gustavo Frutti, na época. Sim. Eu entrei junto para ser presidente de uma entidade ligada à prefeitura, que era o Instituto Pró Cidadania. Hoje ele não existe mais, mas até aquele ano foram 30 anos de existência desse instituto. Né? Sim. Então, ele fez muita coisa, né? Atendia as crianças, ele era um meio até a indústria que tinha que doar, tinha que, enfim, desapegar de certos produtos que eram de patrimônio, que era ficava na vitrine, aquele que estava fora da caixa, né? Sim. Então, eu me lembro muito dessa Tester. ação, então a gente fez todo um contato com várias associações e via o que aquela associação precisava. Uhum. Então, né, o que a gente falou e comentou na época que foi muito legal era assim: a tua associação pediu um micro-ondas, a tua associação pediu uma geladeira. Uhum. Então, não era uma questão de valor, era o que você está precisando. Sim. Não. Então, eu lembro muito bem dessa ação. Mas, e daí, nessa função pública tal, eu tive um tumor. Já estava com ele no final de 2015 e foi diagnosticado realmente a hora que eu também fui procurar, que foi depois do Ano Novo. Então, eu tive esse tumor e daí minha vida parou, né? Porque daí fiquei direto na cadeira de rodas e o que eu precisava fazer quase que diariamente era fisioterapia, né? Então, porque senão eu não teria a agilidade que eu tenho hoje, né? E de andar, né, com a cadeira, conseguir circular sozinha por alguns lugares e tal.
Uhum. Então, eu tô há 8 anos e foi na pandemia que houve a mudança, né, da INBR 9050, Uhum. né, porque era 9050/2020, mas já tem correções, então ela já é 22, né? Tá. Porque quando muda um parágrafo, por exemplo, muda a data da lei, né? Sim. Da norma. Então, então, a acessibilidade mesmo, arquitetônica e urbana, eu peguei com a condição física minha mesmo. Realmente, Em 2022. não, quando eu fiquei, em 2016, né? 16. Conheci as normas em 2021, né? Que teve curso, aí começou a se falar bastante, Uhum. muito na pandemia. E então, daí, hoje eu estudo mais realmente acessibilidade, né? Uhum. Fazer laudos e tal, que é onde eu gosto de trabalhar. Mas você conseguiu ressignificar, né? Sim. Ficou na cadeira, mas não ficou pensando no passado. Não. Conseguiu ver Segue o baile. um nicho de mercado Sim, para você atuar. sim. E daí também houve em relação ao conselho. Você já perguntou, né? Ainda não. Já estava adiantando um assunto aqui. É. Então, então eu trabalhava, tinha essa empresa que eu já falei, e daí fiquei na cadeira, e daí você vê mudar, eu me aposentei, né? Uhum. E eles têm lá o nome, né? Que é aposentadoria por incapacidade permanente. Uhum. E então, nessa condição que eu tô, e estudando sempre, acompanhando, enfim, vários projetos, né, relacionado à pessoa com deficiência. Sim. Aí surgiu a oportunidade de integrar o Conselho Municipal das Sim. Pessoas com Deficiência Isso. em Curitiba. Em Curitiba. Né? E como que surgiu essa oportunidade? A gente estava no fórum, né, que é um grupo nosso aqui de Curitiba, que você faz parte, Uhum. e ali o Roberto, né, o Roberto Leite, ele nos comunicou, né, a gente fez tivemos uma conversa tal, e daí nos candidatamos, porque o Roberto ele já ia ser candidato, né, pelo Instituto Paranaense de Cegos, né, que é a deficiência que ele tem, né, aquele deficiente visual. E ele, por ser advogado e também tá atuante, ele, né, apareceu ali para ele porque ia chegar na gente também. Mas, assim, eu espero que a próxima eleição seja uma eleição mais movimentada, sabe? Porque a gente entende que, às vezes, a pessoa, para você fazer um cadastro, assim, você tinha que saber quem que ia votar, né? Essa pessoa que vai votar tem que estar dentro das condições lá do regimento, né? Ele pode ser representando uma entidade, e no nosso caso, a gente era a pessoa física independente. Né? Entendi. Inclusive, por isso que eu te chamei aqui no podcast de hoje, porque muitos que estão nos assistindo vão ouvir falar do Conselho pela primeira vez, Sim. assim como eu, quando foram me apresentar você, falando que você, na época, você já era Sim. integrante do Conselho, eu nunca tinha ouvido falar. O máximo que eu tinha ouvido falar era da secretaria, que já houve aqui em Curitiba, Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Eu falo que com deficiência, porque apesar da minha deficiência ser física, a gente tem que lembrar que a secretaria, assim como o conselho, está para atender todas as deficiências. Surdez, visual, enfim, motora, física, né? E inclusive entra agora também o autismo, né? Sim. E daí eu queria que você explicasse mais detalhadamente, assim, onde que funciona esse conselho? Ele tem reuniões semanais? Ou essas reuniões são só do conselho e depois vai para público? Tá. Ou também a gente pode falar, ou deixar para o final, a questão da eleição. Ah, tá. Acho que depois no final... Tá. Então, o conselho, eu vou até ler aqui, porque Tudo eu bem, gosto fica à vontade. certas coisas eu acho que a gente tem que
que pautar do jeito que está, né? Sim. Então, aqui nós temos o regimento interno De Curitiba. De Curitiba, tá? Então, várias cidades já tem cidades que ainda não têm, né? Mas sempre se organizando. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um órgão de controle social, colegiado, permanente e paritário entre a sociedade civil e o Poder Executivo Municipal. Ele tem poder deliberativo, consultivo e fiscalizador, tá? Mas o que vinha acontecendo, e até porque época de pandemia e tal, que dentro do conselho, esse conselho ele recebe uma verba, tá? E que também é definida entre quem entrega essa verba para nós, né, e o conselho. Então, a gente recebe uma porcentagem do STAR. Então, até para as pessoas não ficarem tão braba com o STAR, saiba que uma porcentagem da arrecadação que é o que sustenta o conselho, tá? Bacana. Por quê? Porque esse dinheiro que a gente recebe um valor bem considerado aí durante o ano, e a gente atende entidades ligadas a essas deficiências. Entidades que são registradas na FAS, tá? Elas têm que ter uma série de documentação. Tá? Requisitos preenchidos. E daí ela faz um projeto e a gente aprova, tá? E então, como que é atender entidades? Dá um exemplo, assim. Então, que já aconteceu, sem citar o nome da... Não, mas ali todas, o IPC, Mas como que você atende? Tipo, eu sou uma entidade, tô precisando de uma geladeira, daí você... Tá, não, eu tô falando, por exemplo, você é uma entidade ligada à pessoa com deficiência visual, lá o IPC. Tá. O IPC desenvolve um curso que ele vai ministrar em tantas empresas para falar sobre a cor das bengalas, por exemplo. Legal. Falar, né? Esse é um projeto, tá? Então, o IPC vai fazer um projeto que ele vai, né? Ele está mostrando ali que ele vai em X empresas durante o ano, durante o tempo daquele projeto, que ele vai levar, né? Palestras sobre capacitismo, sobre o mundo da pessoa com deficiência e tal, e principalmente para referendar as cores da bengala, que eu confesso que agora, nesse momento, não sei. Né? Mas existem. São 3 cores, né? A verde, a branca e conforme o grau da deficiência visual da pessoa. Isso é bem fácil de achar no Google, você põe lá a cor de bengala. Mas é uma coisa que as pessoas não sabem. Eu fiquei sabendo recentemente também, porque como não é minha realidade, eu nem sabia, nem imaginava. Mas isso também não é recente. Tá? Então, ele criou esse projeto para dar aula, para levar esse projeto, contratar o professor adequado para esse curso, tal, custa R$80 mil, por exemplo. Daí ele apresenta esse projeto para o conselho, e se o conselho vê, né, que toda a documentação está certa, que aquela entidade nunca deu problema, passa por esses critérios também, né? Sim. Que sempre prestou contas. Sempre, isso, né? Não tem problema, ela não tem problema com os impostos federais, estaduais, municipais, que ela paga em dia, que é o diretor... Sabe? Que o projeto está viável. Tipo assim, isso. Ele falou que em um ano, então tudo bem. Se ele falasse em um mês, daí, né? Isso. Mas em um ano tá tolerável, X então, empresas. Então... E aí aí você... Daí aprovado, aprovado e tal. Vai recebendo recurso. Então, são várias entidades aí na cidade de Curitiba. Legal. Né? Mas tem que ser entidade para você apresentar o projeto. Não pode ser uma pessoa física. Não. Tá, tem que ser uma PJ, pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Tá, interessante. E é bom também saber que nunca imaginei que parte da renda do STAR ajudasse essa parte social e ajudasse, inclusive, o conselho. E... quantos membros possui o conselho hoje? Tá. Então, como diz aqui, né, o conselho é permanente e paritário. Ele é paritário no sentido de que são 18 pessoas, 18 vagas, sendo 9 governamental, que são quem?
uma pessoa da Secretaria de Transporte, uma que tem que ir em reuniões mensais, e daí participar de mais uma reunião online durante o mês. Tá. Então, são das secretarias, da Secretaria da Educação, da Saúde. Do governo, porque, por exemplo, na educação, também passa por essa conselheira que tem a expertise da educação, conferir se aquele projeto do IPC, por exemplo, está de acordo, atende, vai educar, vai ensinar e tal, sabe? Então, tem algumas secretarias, né? Porque existem mais secretarias, e isso também daí o governo vai mudando. E daí são 9, que a gente chama da sociedade civil, tá? Que são 6 entidades, tá? E 3 pessoa física, que daí é o Murilo, a Fernanda e eu, né? E daí as 6 entidades aí são eleitas, aí também elas fazem campanha e tal, não? E daí você pode sempre tem a eleição. Desculpa, no caso você falou do Roberto Leite. O Roberto Leite entrou, então, por uma entidade, representando uma entidade não governamental, mas a entidade paritária lá. Sim, ele entrou pelo IPC, ele entrou pelo Instituto Paranaense de Cegos. Tá? Legal. Então, e fora isso tem os suplentes. Então, a gente tem um grupo de 36 pessoas. E a gente está num momento de trazer os suplentes também para, entre aspas, trabalhar e contribuir. E o mandato é 2 anos. 2 anos. 2 anos. Sendo reelegível? É assim que funciona. Então, o mandato é a cada 2 anos depois da eleição, tá? Então, esse ano teve eleição ano passado, né? Então, você já vota, a sociedade civil vota em um e os governamentais votam em outro. Daí, entre eles, combina quem que vai ser presidente e quem vai ser vice. E daí, no outro ano, inverte os cargos, tá? Não tem que fazer eleição de novo. Mas, por exemplo, você entrou como pessoa física. Sim. Você pode se reeleger o ano que vem? Posso. Como pessoa física. Mas no voto, né? Sim. Daí, a sociedade civil que escolhe, quer dizer, vamos explicar para a pessoa leiga. Uma pessoa comum, pessoa física, um pai de pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência que tenha título de eleitor, pode ir lá votar? É isso? Sim, mas tem que se cadastrar antes, que é uma questão no conselho. Daí vai ser divulgado quantos dias e tal. Tem site, tem Instagram? Não, tudo dentro do portal da prefeitura. Tá, depois a gente vai tentar colocar aí no vídeo, ou vocês podem chamar a gente no direct, quem tiver interesse, que a gente vai tentar divulgar da maior forma possível, né? Dentro do que for possível também, né? Isso. Daí a pessoa se cadastra lá, então ela não precisa ir presencial, vota online. Não, Vai depender de quando tiver a eleição, é isso? Não, vota online, sim. Vota Desculpa. Vota online ou vota, porque daí também eles deixam um local que é o local. Porque assim, o conselho não existe. Não existe um endereço do conselho, né? O endereço do conselho é dentro da FAS. Tá. Então, FAS é a Fundação da Ação Social de Curitiba. Que a gente tem que pensar que o podcast vai para o Brasil inteiro. Então, por isso que eu estou pedindo para você falar. Tá bom. A FAS é a Fundação de Ação Social, né? Que o próprio nome já diz que faz toda a parte, cuida de toda a parte assistencial, dos CRAS. Daí tem uma salinha lá que o conselho... Não. Então, o conselho não tem. Até tem. Usa de vez em quando. Não. Aí o que acontece? Quando a gente entrou, voltou-se ao encontro presencial, porque com a pandemia eles ficaram online e eles acabaram continuando online, tá? Mas daí quando quando teve reeleição e tal, daí a gente pediu, porque a gente já tinha uma série de demandas e aí fazendo o conselho realmente atuar em outras frentes também, né? Não só ficar atendendo entidade e tal, né? Porque a gente tem... o que eu sempre brinco, né? A gente fala, lá às vezes a gente reclama porque tem uma certa burocracia, tudo tem que ser lido, né? Letra por letra e tal.
é o CPF de todo mundo que está, né? Independente, não é minha responsabilidade. Não, você está lá. Então, você tem que estar participando e acompanhando também, porque dentro do conselho existem 4 comissões, né, que daí, por exemplo, chegou para nós, para o conselho, né, uma carta de uma pessoa que é deficiente, mostrando que nas ruas tal, tal e tal não tem acessibilidade. Né? Não tem as uma rampas denúncia. ainda. Não deixa de ser uma denúncia. Aí a gente, como veio para o conselho, a gente tem que dar uma resposta. Ou a gente encaminha para a prefeitura e a prefeitura dá a resposta. Aí tem vários. Então, essas reuniões que a gente faz, a segunda reunião, que é dentro das comissões. Então, tem a Comissão de Políticas Públicas, Financiamento, Comunicação e Marketing e atos normativos, que também é a comissão que confere os documentos das entidades. Tá? E também está ligada a regimento. As normas legais, as partes legais. Na época da eleição, é essa comissão que vai também coordenar e tal, né? Lógico que é um tipo de evento, assim, que precisa até ter pessoas de fora acompanhando, né? Sim. E, então, o conselho, a gente pensa, né? Que a gente trabalha, viu? Tem muita coisa a ser feita. A gente não, e é um cargo voluntariado. É voluntário. Tá. E então, queria esclarecer para quem está assistindo a gente que eu te convidei porque a Patrícia, a nossa primeira convidada, ela me apresentou você, né, de forma online. A gente está se conhecendo aqui pela primeira vez. Mas então, pelo que você está explicando, você não é a presidente atual do conselho. Não, sou conselheira. Sim. Né, eu acho que não ficou claro ainda. Como o conselho não existe, existe um endereço lá na FAS. Se a gente quiser fazer a reunião lá, tem sala para gravar, porque tudo é gravado. Sim. É gravado num computador para nossa secretária, que ela é da FAS, é uma funcionária da FAS, porque cada conselho tem vários conselhos. Sim. Tá? A pessoa idosa, conselho de assistente social, enfim, tem ligada é bem diverso, assim, né? Tem vários que atendem a toda a diversidade, né, de pessoas e tal. Então o conselho, ele existe dentro endereço dentro da FAS. Mas a gente se reúne no departamento da pessoa com deficiência, porque esse departamento, ele é ligado ao gabinete do prefeito. Então, que teve uma gestão que já teve uma secretaria então, à parte. Na gestão passada, que teve secretaria, mas daí... Ou gestões anteriores, né? Lá atrás daí teve mais recente, mas quando teve na gestão antes do Rafael, eles alugaram uma casa e reformaram essa casa para... né, para pessoa com deficiência, você vai receber pessoas lá, né? Então, acabou que hoje o departamento continua lá, né? Então, eles atendem fazem várias palestras. Então, eu gostaria que o departamento, a gente é independente do departamento. Sim. Tá? É outro colegiado. O departamento tem a sua presidente, coordenadora daí, né, que é a Denise. Sim. E depois há vários serviços que eles têm dentro do que eu posso dizer agora, é o serviço de acesso, que é o ônibus douradinho, que ele vai buscar as pessoas para fazer tratamento médico, né? Vai na fisioterapia, na natação e tal. Então, tem lá uma pessoa que coordena isso, né? Então, o ônibus que vai lá para o norte da cidade, o ônibus que vai para o sul, tem que pegar a pessoa aqui, a pessoa ali e levar, né? Então, esse é o ônibus acesso, que é cuidado pelo departamento. Da pessoa com deficiência. Então, tem muito assunto, nosso podcast é curtinho e... mais pra frente eu vou te chamar, vou ter que te chamar novamente, conforme for. Inclusive, se vocês que estão assistindo gostaram e quiserem que a Francisca venha aqui mais uma vez, ou eu possa chamar outros conselheiros também, coloquem aí nos comentários pra gente ter o feedback, né?
Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer ao arquiteto Fernando Pereira, que está acreditando no nosso trabalho, que ele patrocinou grande parte desse podcast, está sendo gravado graças ao apoio e patrocínio dele. Queria agradecer também a Mariana e a Michele, que estavam comigo no primeiro e segundo podcast até eu começar esse projeto, mas infelizmente a gente teve que romper, talvez provisoriamente, né? Mas eu deixo aqui meu agradecimento para elas. Agradecer também mais uma vez você por ter se disponibilizado a vir aqui. Obrigada pelo convite. Mesmo que o estúdio não tenha uma acessibilidade plena, né? Não, mas tá ótimo. A gente sabe que o Brasil ainda tem muito a modificar. E para encerrar o nosso episódio, eu queria saber se um pai de PCD quiser ir lá ver as atividades do conselho, ele pode assistir? Então, ele precisa ligar, né, no departamento e falar que gostaria de ir. Daí, né, a gente vai ver que dia, se a reunião está com menos pautas, né, para ir. Porque, assim, o conselho, a assembleia, né, plenária do conselho é um evento aberto. Sim. Tá? Ele pode ir lá e estando na pauta, ele fala, apresenta um projeto, aí a gente... Mas primeiro... Mas só se ele quiser assistir, ele precisa ligar? Sim. Precisa? Uhum. Até pra gente saber, né, que... Tá. Vai estar uma pessoa lá da sociedade. Isso. Depois eu pego o telefone, vai estar aparecendo aí pra vocês no vídeo, pra facilitar, porque uma mãe, a Bia, mãe da Marina, ela... fez uns questionamentos para mim e eu lembrei do conselho. Até por isso eu achei importante gravar esse episódio, né? E assim como ela, devem ter outros pais que, de repente, têm a disponibilidade e pode ir na reunião, que é durante a semana. É durante a semana, a última quinta-feira do mês. No horário comercial. A horário de manhã, das 9 a meio-dia, lá no departamento. 3 horas de reunião. 3 horas de reunião. E ainda falta, às vezes falta. Sim. Porque vai acumulando assunto, né? Então, Francisca, muito obrigada por você ter vindo. Eu queria entregar uma lembrancinha para você. Obrigada. Pela participação. Eu espero vocês no próximo podcast. Eu queria também agradecer o convite. Uma florzinha para você. Obrigada. É bom que o convidado sempre traz um presente. Que bom. Muito obrigada, lindas. Pena que não coloquei antes aqui para enfeitar nosso cenário, mas vou guardar com carinho. Tá bom. Obrigada a vocês, até a próxima.